Olá pessoal, estamos de volta aí para a segunda parte da nossa aula. Na primeira aula nós fizemos esse esquemático, arrumamos os componentes. Vocês podem ver aí na tela que o esquemático está todo com problema, então deu bastante trabalho arrumar isso aqui. E agora nós temos que continuar fazendo os nossos multímetros, né? Eu tenho aqui para fazer ainda o voltímetro e tenho ainda para fazer o amperímetro. Nós vamos acelerar um pouquinho nessa aula, né? Vai ter um pouco mais de corte, para a gente não ficar repetindo o conteúdo e a aula não ficar muito longa. Vamos lá para o Eagle trabalhar. E pessoal, estamos aqui de volta para o Eagle, né? O milagre da edição de vídeo, né? Os esquemáticos apareceram todos prontos, né? Para a gente não ter que ficar gastando tempo desenhando o circuito. Na verdade, não deu certo fazer exatamente aquele circuito do PowerPoint, porque aquele CI, ele é fora de linha, tá? Então não tem a biblioteca do Eagle, não tem para comprar. Tem esse outro CI, ICL 7117, que é a evolução daquele CI, né? Então eu tive que estudar esse CI, ver o que mudou. E cadê aquele 555, né, que tinha o V-? O V- sumiu. O V- tá ligando aqui direto no GND do meu 7805, né? O que aconteceu aqui? Vamos dar uma olhada nesse CI 7107, tá? É um CI para multímetro e ele tem algumas vantagens. Ele tem algumas diferenças do circuito anterior. Principalmente, a melhor delas é que eu não preciso usar o 555 para gerar uma tensão negativa. Então está aqui o desenho do meu chip, né? Então ele continua um chip PEN, mas o que me chamou a atenção, que eu achei melhor trabalhar com esse projeto aqui, foi que, diferente dos anteriores, olha lá, ele não tem uma referência baixa, né? Eu não preciso de uma tensão negativa. Eu aplico a tensão comum, né, no chip. Então, se eu olhar aqui, o 7116 é para LCD e o 7117 é para o display de 7 segmentos que nós vamos usar. Mais 5 e 0. Né? Teve algum problema, a gente vê aqui, tá, que eu posso usar uma bateria como em um multímetro ou ligar uma fonte de 5 volts. Então, o V- é ligado direto na minha fonte. É a mesma coisa aqui. O V- ele vai ser ligado direto na minha fonte. E aí eu tive que fazer uma revisão dos componentes para poder ajustar o circuito, adaptar, e isso aí tudo eu já fiz. E nós temos então o esquema elétrico do voltímetro, tá? O voltímetro ele vai ler a tensão através de um resistor de 1 megaohm, tá? E esse resistor aqui vai ter praticamente toda a queda de tensão em cima dele e vai para o input high. O input low está ligado no GND, então entre o GND e o resistor de 1 megaohm, eu vou ter a minha leitura de tensão. Aqui eu tenho simplesmente uma fonte, né, que vai me dar o V- para cá, que vai dar o V mais para cá e o V- para o V-. E aqui no circuito decorrente, eu não tenho aquele resistor de 1 megaohm, eu tenho só o circuito de ajuste que vem aqui na referência, e aqui eu tenho o oposto, não é um resistor de 1 megaohm, é um resistor de 0,1 ohm. Tá? Então esse resistor de 0,1 ohm vai passar toda a corrente em cima dele, e a tensão que ele der vai ser lido aqui no modo de corrente. Tá? Então eu acredito que isso aí vai funcionar. E aí eu tenho que terminar o meu esquemático, né? Comentar as coisas aí para vocês. Então o que eu observo nesse esquemático é que para ele ficar bem bacana, eu tenho que colocar aqui alguns comentários, porque não sei se está muito claro para quem lê o esquemático que aqui é a minha entrada de tensão. Então eu posso adicionar texto, né? Eu posso adicionar texto e escrever voltage input, né? A gente escreve em inglês, é mais normal aí o pessoal que trabalha
com eletrônica e meus esquemas todos em inglês. Ficou verde da cor do fio, isso aqui tá estranho, não é verdade, pessoal? Não vamos esquecer que eu tenho os meus layers também no meu esquemático, né? Vamos aprofundar o nosso conhecimento, pessoal. Isso aqui saiu da cor do fio, isso aqui está errado, tá? Então eu preciso apagar isso aqui e ver aqui que eu preciso mudar o meu valor para o meu layer de valores, né? Para sair o texto normal que estou acostumado. Então vou escrever de novo. Agora sim, né? Saiu como GND, como os outros símbolos que eu tenho no meu esquemático. E aqui nesse esquemático eu vou fazer a mesma coisa, current input. Agora eu tenho algumas questões ainda para resolver, né? Aqui vai ter que vir a minha entrada de corrente, né? Nessa página aqui do meu amperímetro. E essa entrada de corrente vai ter que vir lá da minha fonte, passar pelo resistor e só depois que vai para o meu circuito de saída. Então isso aqui não vai poder ficar desse jeito aqui, porque tem que passar pelo meu resistor de corrente. Então essa saída aqui, antes de ir para o meu borne, ela tem que ser medida. Então eu vou vir aqui no meu amperímetro e vou colocar aqui a saída da minha corrente, e aqui vai ter que entrar o positivo da minha fonte, ele não vai para o in-high porque tem alta impedância, e vai desviar todo por esse caminho de 0,1 ohm. Agora, como é que eu vou fazer a conexão desse circuito aqui com a outra página? Eu posso usar aquelas minhas conexões globais, né? Então aqui eu tenho a saída positiva, então eu vou dar um nome para essa net com o comando name, ao invés de ser net $58, output. Então aqui eu não tenho qualquer fio, eu tenho um fio de output, e vou fazer a mesma coisa aqui. Né? Esse fio de saída, ele não é simplesmente um fio comum, ele também vai ser o meu fio output. E ele vai me avisar que ele vai fazer uma conexão aí que antes ele chamava DC out, e agora ele vai chamar output. Vou aumentar o tamanho do meu fio para que fique bem bacana o meu projeto. Então esse fio de output vai estar ligado por meio de uma conexão global com a entrada do meu medidor, e aqui nessa saída eu vou ter o meu DC out, que vai estar aqui com o comum do meu circuito, e vai ter uma queda de tensão entre o output e o DC out, uma queda de tensão mínima, mas nessa queda eu vou ter a medida da minha fonte. Então esse fio aqui não é mais qualquer fio, é o meu DC out. Tá? Então eu tenho aqui os dois nomes de fio que eu preciso colocar para não me confundir no meu projeto, usando aquela técnica de conexões globais, né? Então isso aqui vai estar ligado no meu output. Aqui eu tenho minha entrada AC, esse fio aqui, vamos ver se ele tem um nome bom para a gente, porque ele é um fio de entrada, eu acho importante ele estar nomeado. Esse fio aqui vai ser o AC1, porque eu vou dar esse nome porque é um fio AC e eu quero tomar cuidado na minha placa para quando eu rotear esse fio ele não ficar passando perto de nenhuma linha dos meus operacionais. Então é legal se ele tiver um nome para mim. AC1, AC2. Mas ainda faltam os meus conectores, né? Porque eu desenhei o meu amperímetro, né? Tive que olhar no datasheet, deu um certo trabalho. Mas eu tenho tudo isso aqui que não está ligado, né? E é uma ligação enrolada porque é um monte de fio. Como é que eu vou fazer essa ligação? Aqui, o que eu vou fazer? Eu preciso ligar isso naqueles conectores de flat cable, porque vai ligar com a minha outra placa do display de 7 segmentos. Então eu vou ter aqui toda essa fiação do A1 até G1 para ligar no primeiro display, do A2
até o G2 para o segundo display e do A3 até o G3. Aqui é onde é o quarto display, nós não vamos usar. E também não vamos usar o hold que esse chip tem, né? Novidade. A gente vai deixar ele rodando sem parada. Então eu vou colocar aqui o meu conector, né? Então eu tenho muitos conectores para escolher. Eu vou escolher aquele conector bem simples para colocar o meu flat cable. Tá? É um conector aí para a gente ligar os flat cables com 10 pinos. Eu vou pegar aqui o conector da 3M. Agora, para fazer essa conexão, o mais fácil é fazer aquele barramento, porque é muito fio para eu ligar. Então, vamos usar aqueles conhecimentos que nós temos na nossa aula, né? Do A1 até o G1, eu vou ter um barramento. Vou subir esse conector um pouquinho. E aí um outro barramento do A3 até o G3, aonde eu vou fazer a conexão dos meus terminais. Então, esse barramento ele vai precisar ter os fios de A1, B1, C1 até o outro, que eu vou ligar os fios nesse barramento. Quando eu conectar, ele vai dizer que o fio não vai estar conectado, eu preciso dar nome depois para eles, né? Eu preciso ver se eles são membros do barramento, eu preciso fazer todas aquelas verificações e dar nome para todos esses fios aqui que eu estou ligando no meu barramento. Então eu vou pegar aqui o meu recurso de name e esse fio aqui não vai ser o B1, vai ser o A1. A1 aqui, B1 e assim por diante, com todos os nomes de fio desse barramento aqui. Vou fazer agora a minha conexão no meu conector, né? Lembrando que eu vou manter aí a minha preferência de seguir a numeração correta. Então o A1 eu vou ligar aqui no pino 1 e assim por diante. Eu acredito que é até mais fácil fazer a cópia desses fios aqui. Então eu vou deletar esses fios que eu já criei e vou fazer a cópia, né? A gente vai aprendendo a conseguir trabalhar de maneira mais eficiente. Ele já entendeu que eu quero adicionar o linha A1 no meu barramento. Vou ligar o meu B1 aqui. Ele já entendeu que a linha B1 deve ser colocada no meu barramento. Então a gente percebe aí que ele é relativamente esperto. Depois eu tenho minha net C1, que vai ser adicionada no meu barramento. Eu tenho a minha net D1, que vai ser adicionada no meu barramento. A gente já percebeu que esses fios estão conectados. Aí eu tenho E1 colocado no meu barramento. F1 no meu barramento também. E G1 no meu barramento também. Aí eu vejo aqui que eu ainda tenho uma certa sobra, né? Se eu precisar ligar o ponto decimal ou alguma coisa. Mas o que eu vou fazer com essa sobra, né? Eu não posso esquecer que eu preciso levar os fios de alimentação e terra para o meu display de 7 segmentos. Porque existem display de 7 segmentos que são anodo comum, existem display de 7 segmentos com catodo comum. Então eu vou aproveitar aqui para levar o meu sinal de referência aí de tensão e aí eu vou rotear eles conforme for necessário para o meu display. A placa vai ficar um pouco mais genérica com isso.
né? Então eu pego aqui. Agora, qual é a tensão que eu vou usar? Né? Preciso tomar cuidado nisso, porque eu tenho a tensão da fonte, eu tenho a tensão antes da medida e eu tenho a minha tensão aqui fixa do regulador. Então, eu acho que faz mais sentido eu colocar uma tensão fixa de 5 volts nesse conector. Então, eu vou colocar aqui uma tensão fixa de 5 volts, que é o meu V+, e aqui eu vou colocar a tensão negativa do meu chip, né, que ele está referenciado no GND. Vou colocar aqui o meu GND, tá bom? Então, assim eu entendo que o meu conector está pronto, ficou um pino sobrando, não tem problema nenhum. Eu vou aproveitar e vou copiar isso aqui. Né? Olha, eu preciso mover o meu barramento, né? Meu barramento está muito grande. Eu vou remover ele aqui. Eu já sei que ele vai somente até o pino 8. Então eu trago ele até o pino 8 e eu posso fazer a conexão dos meus fios. Mesma coisa aqui. Ele está indo de cima para baixo, não vai ficar muito bom para eu fazer a ligação. Então eu vou modificar um pouco o meu desenho. Eu vou colocar esse GND mais para o lado. Eu vou descer esse fio de modo que ele possa subir do mesmo jeito que os outros. Por quê? Para facilitar o meu desenho. Lembra que eu comentei que o desenho ele tem que ser fácil de entender? Você vai deixar os conectores ligados cada um de um jeito. Né? Vale a pena você caprichar um pouquinho e deixar sempre fácil para a pessoa que vê o desenho entender. Tá? Então eu tenho aqui as ligações dos meus conectores pronto. Óbvio para cá para ficar melhor ainda de ver. Tá certinho. E aí eu vou começar agora a ligar os meus outros fios, né? Se eu olhar o meu barramento, clicar aqui no barramento e pedir a informação, o que eu vou observar? Que eu tenho fio A1, B1, C1, D1, E1, F1 e G1 incluso nesse barramento. Ele fez isso automático para mim. Mas nada impede que eu faça isso manualmente. Então, se eu clicar aqui e verificar no meu info o que eu tenho, nada aqui está incluído. E aí eu posso incluir manualmente os fios que eu criar. Então, se eu criar o fio A1, B1, A2, C2, D2, eu posso incluir manualmente. Só que é mais fácil você fazer isso de modo automático, né? Menos comando para você dar. Então, eu estou conectando aqui uns fios, estou deixando esse nome temporário, mas depois eu vou modificar o nome de todos eles. Vamos para frente, pessoal? Voltamos então, pessoal. Observem aí que eu tenho todos os fios colocados, tá? Então, todo fio para os 3 displays estão ligados nos conectores. Se eu clicar na informação de cada barramento, eu tenho os fios com os nomes todos corretos, a especificação do meu barramento toda correta, e aí eu posso continuar com o meu trabalho. Ainda eu queria comentar com vocês que eu posso dar um nome para esse barramento, né? O nome dele oficial é A1B1C1D1, que é um nome complicado da gente entender aí no dia a dia, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso vir aqui no meu info e dar um alias, né? Dar um nome para esse barramento. Então, eu vou chamar isso aqui de display 1. Tá? Quando eu chamo isso aqui de display 1, ele vai criar um nome melhor para eu entender o que está acontecendo com o meu barramento. Então é um recurso legal porque os nomes do barramento ele pode ser muito grande. Se eu tiver um microcontrolador, por exemplo, ele pode ter dezenas de fios. Então eu vou chamar isso aqui de display 2. Aí quando eu colocar o nome no meu barramento, né, vim aqui em label, ele já vai puxar o nome lá, display 2. Tá? Então eu vou fazer a mesma coisa com todos os meus barramentos. Ele coloca esse nome feio aqui, mas eu venho no info e uso o recurso de alias
para dar um nome melhor para o meu barramento, né? Então, veja que ele tem vários recursos para a sua documentação ficar organizada. Então, não tem desculpa você fazer uma bagunça com o seu esquemático, né? O Eagle, ele é um programa com bastante recurso. Agora, eu preciso tomar cuidado quando eu for fazer isso aqui na minha outra fonte, né? No meu outro amperímetro, porque eu já tenho display 1, 2, 3, eu já tenho A1, A2, A3. Se eu ficar colocando o mesmo nome de fio, né, eu tenho aqui uma tentativa, vou fazer copy-paste. Você vai fazer a conexão dos fios todas por nome, e aí você vai colocar os displays em curto. Então, se eu pegar isso aqui e simplesmente copiar, porque eu não quero ficar trabalhando muito, né? Já fiz muita coisa. Deixa eu tirar esses conectores daqui. E vou ligar aqui, né? Tá tudo tão certinho, né? Coloco aqui e parece que tá tudo bem, né? Ele nem dá mensagem de erro. Mas ele vai entender que esse pino A1 tá em curto com esse pino A1 aqui. E eu não quero isso aqui, eu quero outro tipo de configuração. Então, o que eu vou fazer? Em um dos dois eu tenho que mudar o nome, tá? Então, eu vou ajustar o nome desses barramentos. Como é que eu vou ajustar o nome desses barramentos? Manualmente, né? Eu vou pegar cada nome de fio e vou mudar um por um. Não tem um jeito fácil de você fazer essa mudança. Então, eu acho que eu vou deixar isso aqui como display 1, 2, 3, porque é o meu voltímetro, está numa página antes. E aqui eu vou mudar o meu alias para outro nome, né? Vou chamar isso aqui de display 4. Vou chamar isso aqui de display 5. E vou chamar isso aqui de display 6. Então, o que acontece quando eu faço essa mudança? Eu preciso dar outro nome para esses fios aqui. Então, eu vou mudar o nome de todos esses fios aqui. Vou pegar aqui o meu label, ao invés de chamar A1, B1, C1, D1, como isso aqui é do meu amperímetro, eu vou chamar isso aqui de AC1. Ele está querendo conectar as duas nets, mas isso não dá certo, né, pessoal? Não tem jeito fácil de fazer. Então, é realmente apagar tudo. E dar outros nomes de fio, senão ele vai ficar querendo fazer conexão, eu vou errar o meu projeto. Vou aqui no meu IN, e todos esses fios aqui que fazem parte do meu barramento, na verdade não faz, né? Então, eu vou limpar aqui o meu barramento, e aí eu vou começar a colocar os nomes de... Então, eu vou chamar AC, porque é o amperímetro. Eu apaguei tudo e eu preciso colocar os nomes dos fios. Mas isso vai me dar um trabalho monstruoso, né? Será que eu não tenho um jeito mais fácil de trabalhar com essas coisas? Eu tenho sim, pessoal. Então, o que eu vou fazer com esse barramento, ao invés de fazer as ligações e incluir o fio automaticamente no barramento, eu vou mostrar para vocês outro jeito de trabalhar que é mais avançado. Eu vou clicar aqui nesse barramento do display 4 e vou tirar todas essas nets. Colocar nets aqui para esses fios, só que ainda não existe, ela não tem nome. Então eu vou escrever elas manualmente aqui e vou incluir nomes no meu barramento, que não é fio, mas eu vou incluir nome. Então eu tenho AC1, depois eu tenho PC1, CC1, DC1, EC1, FC1, GC1. O que eu fiz com isso, pessoal? Eu criei os nomes de fios aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, que são os fios que eu preciso ligar. Então, esse barramento, ele não tem nenhum fio, mas ele já tem o nome dele colocado aqui manualmente. Eu vou ver o que acontece quando eu ligo o fio. Agora não é um barramento vazio. Quando eu fizer a conexão desse fio,
automaticamente ele já me pergunta qual é o nome que eu quero dar. Então aqui é o AC1, aqui é o BC1, aqui é o CC1, aqui é o DC1, aqui o EC1, o FC1 e o GC1. Então esses fios aqui eles já têm os nomes que foram pegos do meu barramento. Aí basta eu vir aqui no label e pedir para ele mostrar os nomes para mim. AC1, BC1, CC1, DC1, EC1, FC1, GC1. E a mesma coisa aqui do lado. Quando eu conectar os fios, ele já sabe que eu tenho fios nesse barramento. Aqui é o AC1, aqui é o BC1, aqui é o CC1, DC1, EC1, FC1 e GC1 e um fio que ficou sobrando. Eu vou colocar aqui os nomes na minha fiação, né? Vou adicionar o label no meu fio. GC1, FC1, EC1, DC1, CC1, BC1 e AC1. Então eu posso trabalhar com os meus barramentos, pessoal, das duas formas. Tanto criando um barramento zerado e colocando os nomes de fios para que ele seja automaticamente incluído, ou eu posso dar nome para o meu barramento para que quando eu ligue o fio ele pegue o nome de dentro do barramento. Qual é o jeito mais fácil? Aí a escolha é de cada um, né? Eu conheço pessoas que preferem incluir automático e conheço pessoas que preferem incluir os nomes aqui na especificação. Então esse display 5 vai ser a mesma coisa. AC2, BC2, CC2, DC2. Então, pessoal, temos todas as nossas conexões do barramento feito. O módulo onde eu tenho o meu medidor de corrente, eu coloquei o C de corrente na nomenclatura dos fios. E aqui onde eu tenho a minha medida de tensão, ele tem o nome de fio original. E aí eu posso, então, continuar a pensar no meu layout, né? Vamos dar uma olhada se esses conectores foram colocados corretamente, né? Olhando aqui, sim, eles estão corretos, né? Eu tenho aqui 3 conectores com uma quantidade gigantesca de fio aqui saindo dos meus chips. Isso aqui vai ser bem difícil de rotear, mas aparentemente está correto. Então, o que eu tenho agora? Opa, eu tenho um GND sobrando aqui. O que é isso? Aqui está certo meu GND, aqui está certo meu GND. Então, eu tenho display 1, 2, 3 para o voltímetro, display 4, 5, 6 para o meu amperímetro. O amperímetro, ele vai receber o output aqui nesse resistor, que vai passar e medir a corrente, vai para o meu borne. E no meu voltímetro? No meu voltímetro eu tenho a entrada aqui, né? Ela faz referência com o GND. Só que aqui eu também tenho que ligar meu output. Então eu vou ter que também fazer uma conexão global nesse fio aqui. Então esse fio aqui que chama N$33 não pode ter esse nome não. Então eu vou colocar esse fio como output, porque ele vai medir a minha saída. E sim, eu quero conectar essas duas nets mesmo, né? Então eu tenho aqui meu output que vai sair justamente do ponto principal da minha fonte. Mas eu sei que na hora que eu for fazer o layout, eu vou ter aí um problema com os parafusos, né? Quem lembra lá do começo da aula, quantos parafusos a gente precisava, hein? A gente precisava de 5 parafusos, não é, pessoal? Então eu vou ter que colocar aqui os parafusos para eles poderem aparecer lá no layout, porque senão eu não consigo colocar isso aí no layout. Então como é que eu faço esse tipo de coisa? Não tem ligação elétrica, né? Vamos olhar lá na nossa biblioteca. E na nossa biblioteca, do ponto de vista de layout, o que eu tenho é simplesmente um furo, né? Um hole. Olha lá, então eu tenho aqui justamente uma biblioteca que chama Mount Hole, tá vendo?
E essa biblioteca Mount Holly, ela é simplesmente um furo no meu PCB, sem nenhuma conexão no meu esquemático. E aqui eu tenho qual é o tamanho do parafuso que eu vou usar. Né? Então vamos imaginar aí que nós vamos usar um parafuso M3, né? O parafuso comum aí que a gente usa, e eu vou dar uma folga. Então eu vou fazer isso aqui com 3,2 na hora da minha furação, para colocar um parafuso M3, que é o que eu vou usar no meu projeto. Então eu vou vir aqui onde eu tenho espaço e vou colocar os meus furos. Então eu preciso de 5 furações. Como é que isso aqui vai aparecer lá no PCB, pessoal? Olhando lá no PCB, eu percebo que esses furos aparecem do jeito que eu espero mesmo, olha lá. É só um furo com espaço para pôr o parafuso. Cadê a conexão amarela? Né? Aqui eu tenho tanta conexão elétrica, né? Mas no meu furo não. Então o pessoal que às vezes não consegue fazer a plaquinha do jeito que quer, simplesmente falta um pouquinho de conhecimento, né? Por isso que a gente vai um pouco mais a fundo nessa aula, porque o Eagle ele suporta sim muitos recursos, tá? É um programa bastante bom. Eu só estou aqui com um problema que eu estou agora pensando, né? Esse 7805, eu não sei, mas eu estou achando que ele pode ser que ele esquente, né? Então é bom colocar um dissipador de calor pequeno nele, né? Uma coisa simples. Vamos dar uma olhada no package dele, qual que é. Olhando aqui no package, ele está feito com essa montagem de pé. Eu posso escolher a montagem dele horizontal e aí o dissipador fica na própria placa. Mas eu vou usar a montagem de pé porque eu sei que eu não vou ter tanto espaço assim na minha placa não. Então eu vou colocar um dissipador, né, para ele. Como é que eu faço a indicação de um dissipador? O dissipador também não tem ligação elétrica, né? Ele é simplesmente um desenho mecânico na placa que reserva o espaço para que na hora de colocar componente eu deixe isso aí livre para colocar o meu dissipador. Se eu vou aqui na minha biblioteca de componentes, eu acho que eu tenho aqui dissipador. Em inglês é heatsink. Então, quando eu coloco heatsink, observe, começa a aparecer aqui um monte de desenho de dissipador. Então, ele também tem a previsão de vários tipos aí de dissipador de vários tamanhos diferentes. Tá? Esse aqui, ele tem um furo central, ele tem uma coisa meio estranha aqui, eu acho que não vai dar certo com o nosso componente. O nosso componente ele tem o pino nesse lugar, aqui eu tenho que fazer 2 furações na placa, é um dissipador para colocar parafuso. Eu estou pensando em uma coisa mais simples, né? Esse aqui é um dissipador redondo. Eu quero uma coisa, olha, esse aqui é um dissipador com um clipezinho, tá? Você coloca ele, não precisa nem de parafuso. Então eu vou usar esse tipo de dissipador aqui com clipe, vou colocar isso no meu esquemático. Cadê o pino aqui com o sinal elétrico, hein, pessoal? Ele não tem pino. Então eu vou colocar aqui, dizer que é um dissipador de calor. Ele tem o nome padrão KK1, tem um código aqui que eu nunca vi. Eu vou colocar uma coisa melhor nisso aqui. Olhando aqui no meu layout, pessoal, o que aconteceu? Olha lá, eu tenho agora o desenho de um dissipador para colocar próximo do meu componente. Ele vai desenhar isso aqui na placa, e aí eu sei que o dissipador KK1 vai ser um clipe, né? Um parâmetro meio estranho, né? Eu não gostei também, como a gente é cuidadoso, eu vou chamar de DS1, que é o dissipador 1. Então tem o meu DS1, que é um dissipador com clipe, porque eu precisei olhar cada encapsulamento, cada footprint, né? Porque não são as mesmas coisas. Se eu mostrar aqui para vocês, né? Eu editei o vídeo, então tem bastante coisa que eu cortei. Aqui nesse resistor, eu estou usando o mesmo resistor 20712, tá? Que é o tamanho do resistor que a gente definiu da outra vez. Para esse capacitor de 220, eu estou usando o tamanho de 0,25 por 0,75. Tá? Então é um tamanho maior,
E para esse pequenininho de 47 nano, 10 nano, eu tenho um capacitor menor, tá? Eu tenho um capacitor menor que é de 24 por 44. Olhando lá no board eu já percebo a minha diferença, né? Olhando aqui nos meus componentes, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Olha lá, eu tenho capacitores de tamanhos diferentes. Então aí eu preciso depois colocar tudo isso na minha placa, mas nós vamos fazer isso na aula de layout. O que a gente tem que fazer quando nós terminamos aí o esquemático, ou pensamos que terminamos o esquemático, né? Vou salvar antes que dê algum problema, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar a minha checagem, né? O Igor ele tem um check aí para a gente fazer, para ver se está tudo bem. Então eu vou pegar aqui nas minhas ferramentas e vou fazer o meu ERC. Opa, eu tenho problema aqui, olha só. Tá, ele está dando erros aqui que eu preciso arrumar para terminar meu esquemático, né? Mas eu tenho o tal do V+, sobrescrito com mais de um sinal. Então eu tenho um problema aqui no meu sinal V+. Olha, isso aqui é meio grave. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o pino V+, ligado no V+. Será que tem fio duplicado? Será que tem alguma coisa errada aqui? Vamos dar uma olhada. Aqui está em cima do meu fio, né? Então eu vou ter que selecionar arrastando. Vamos ver o nome dessa net aqui, qual que é o nome que ela tem. V+1. Opa, aqui tem problema, percebeu? Tinha o nome do fio aqui dando conflito com o meu V+. Então eu vou apagar esse fio aqui, que esse fio aqui tá bem errado, né? Vamos colocar isso aqui de novo no lugar dele. E vamos criar um fio que eu espero que tenha o nome correto agora, que a gente elimine esse problema. Vamos rodar o nosso check novamente. Sumiu. Então observe que tinha problema, né? E se eu não olho, depois o meu layout está todo errado. Aqui eu tenho, parece o mesmo problema, né? Se eu olhar aqui o nome do fio, se eu olhar aqui o label, olha lá, V-1, eu não sei de onde ele tirou isso aí, mas deve ser de alguma mudança que eu fiz na hora de ajustar o chip, porque aquele chip do início da aula não estava disponível. Então isso aqui já está corrigido. Vamos fazer o check novamente. Eu tenho aqui duas entradas que não estão conectadas. Ele está dizendo que na biblioteca do componente está avisando que isso aqui não pode ficar conectado. Será que pode ou será que não pode? Na hora de fazer o esquemático, eu tenho que saber a resposta, né? Eu não posso chutar. Ah, eu vou deixar assim que acho que não vai dar problema. Aí o que vai acontecer? Vai dar problema, então eu preciso ver. Então eu tenho que olhar, no caso aqui do 7117, eu tenho que olhar no datasheet. Então eu vou puxar aqui o meu datasheet, 7117, e vou ver o que ele fala do hold. Olha, ele tem uma chave aqui. Closed é hold, e quando está aberto é run. Eu quero que ele rode para sempre, né? Uma fonte, não é um multímetro, então eu não tenho hold aqui. Então isso aqui é para ficar aberto mesmo. Ele está me dando aqui um erro dizendo que tem um problema grave. Ele diz que o problema é grave com esse sinal de vermelho aqui. Mas isso aqui não é um erro, mesmo ele pensando que é grave, o datasheet falou que pode. Então eu vou dar um approve nesse erro aqui, mesmo sendo perigoso, né? A gente evita aprovar erro vermelho só quando tem certeza mesmo. Então vou dar um approve aqui. E aí tem um monte de outros problemas para eu tentar ver o que está acontecendo, né? Eu tenho aqui faltando uma junção na net V-. O que é isso aqui? Olha só, outro erro que ele encontrou. Né? E eu achando que tinha terminado, né, pessoal? Doido para terminar a aula. A gente já está fazendo esse esquemático há tanto tempo, eu já estou aqui sei lá, e ainda tem erro para arrumar. Agora tem a junção, então agora está correto. Vamos continuar fazendo minha checagem. DC Alt tem
um problema, ele passa em cima do pino. O que é esse DC out aqui? Tem um problema com esse pino aqui. Vamos ver o que é isso. Parece que está certo, não parece, pessoal? Vamos movimentar esse pino. Ixi, isso aqui está errado. Olha, o pino é esse aqui da esquerda, Isso aqui, olha que erro difícil de ver. Tem que rodar e ligar o pino no lugar certo. Então, pessoal, muita atenção, um erro difícil da gente encontrar aqui. Então, é por isso que existe esse cheque, por isso que a gente tem que tomar todo cuidado para fazer essas conferências. Isso aqui eu tinha copiado, tá errado. ERC de novo. Aqui eu tenho mais problema com pino. Uma tal de net $30, essas nets aqui do outro está falando que passa em cima do pino. Como assim? Qual é a minha net $30, Tenho que ver o nome. Vamos ver isso aqui. Ixi, a minha net 30 não tá dando certo, porque ela falou que está em cima justamente da minha marcação do pino aqui. Então, isso aqui é um problema. O que eu vou fazer aqui para resolver isso de um modo fácil? Eu não vou fazer essa curva, Eu vou ligar na forçada mesmo, Vai ficar ligado direto aqui em cima. E vamos ver se ele não dá erro. Eu acho que ele não dá erro não, Mas isso aqui ele estava dando um problema. Logo a cruzinha do meu componente em cima do fio, E aqui eu vou ter a mesma coisa nessa outra página, Eu já vi que tinha 2 erros iguais. Eu preciso resolver isso aqui, Senão depois o problema fica pior aí para arrumar. E eu não quero confusão pro meu lado, Quando eu estiver fazendo layout, aí a coisa fica feia. Vamos rodar de novo o teste. Deu certo. Olha, aqui está falando que eu tenho uma net 38 que tem um pino só. Não está ligado a nada. Isso aqui não está ligado a nada? Como assim isso aqui não está ligado a nada? Isso aqui é a minha fonte do 7805, o meu CI que vai alimentar todos os meus componentes. Qual é o nome dessa net aqui? Vamos pedir o label dela. Rapaz, $38, $40. Aqui é o meu V-. O V- está certo, O V- tem que ser ligado aonde? E o V- está ligado nos pinos do meu chip. Mas e a alimentação dele? Será que está vindo da minha fonte? Eu acho que eu posso ter problema aqui, não é verdade? Tem alguma coisa estranha. Achamos mais um erro, Eu não tenho entrada de alimentação para o meu regulador. E a gente achando que estava tudo certo, pessoal? Olha como é importante esse cheque. Então, onde é que eu tenho que ligar os meus diodos? Os meus diodos eu tenho que ligar aqui, ó. Eu tenho que ligar aqui no meu AC1 e AC2. Porque isso aqui é o diodo da minha fonte. E isso aqui é o diodo do meu 7805. Então, qual é o nome que eu usei mesmo? Ó, AC1, AC2. Então, eu vou mudar isso aqui, Vou dar o comando de name. E esse N38 aqui, ele vai ter que chamar AC1. Ele vai dizer que vai conectar. E esse aqui é o meu AC2. Ele vai dizer que vai conectar. E esse sinal aqui de V-, hein? Onde é que eu vou conectar ele? Porque o V- é o negativo da fonte de 5 volts. O GND é o negativo da outra fonte. E eu tenho que tomar cuidado para não ficar ligando terra, porque eu estou fazendo fonte, Então eu tenho aqui o 7805, eu tenho a outra fonte, eu tenho o sinal analógico, Eu tenho aqui o comum ligado no meu GND. Aqui eu tenho vários GNDs, aqui um resistor isolando, e aqui eu tenho o meu sinal negativo da minha fonte que vai para a referência de GND. Onde que é melhor eu ligar aquele V-? Se eu ligar o V- com o GND, eu posso colocar GND em tudo, Não preciso nem do V-, porque eu vou simplesmente ligar tudo no mesmo ponto. Vamos ver esse circuito aqui, o que ele fala,
Aqui eu tenho V- ligado na entrada do meu circuito e aqui eu tenho uma entrada separada que é o meu GND. O fabricante no datasheet, o que ele fala para mim? Né? Ele fala aqui que o V- é o negativo da minha fonte e ele fala que isso aqui vai para o analog common pino 32. Então o meu V- ele vai para o comum pino 32. Pino 32 comum vai para o meu GND, isso aqui está errado. Né? Esse GND não pode ser aqui. Né? Isso aqui tem que estar ligado no meu V-. Então, achei um outro problema. Aí é um problema de projeto, tá? Que eu achei isso aqui, o Igor não ia pegar não, tá, gente? Então, essa ligação aqui do comum é com o meu V-. Agora, eu ainda não resolvi o meu problema, né? Eu achei outro problema. Mas eu ainda não estou alimentando ele com nada, né? Eu liguei ele aqui no pino, não é que ele está solto. Aqui no meu datasheet eu posso ligar o 32 no GND e colocar tudo com GND? Porque eu tenho comum e tenho GND. Se fosse para ligar junto, eu não tinha dois pinos, né? Tem alguma coisa estranha aqui. Olhando aqui no meu datasheet, ele pede para ligar no analog common. E eu tenho aqui o BP no terra. Então não é a mesma coisa. Então eu não posso ligar GND junto com V- não, pessoal. Então eu vou ter que ligar esse pino na saída da minha fonte principal, que é onde eu vou fazer a medida. Então isso aqui é o GND da alimentação do meu chip. Isso aqui é a referência para a medida do meu CI. Então esse V-, vou copiar esse símbolo, e ele é o nome dessa net que está aqui embaixo. Então eu já vou ligar esse pino aqui para fazer a minha conexão. GND out vai estar ligado no meu V-. Então eu vou ter o V- da minha fonte. Ou então eu posso chamar tudo de GND out, né? Eu vou chamar de V-. Tá ligada como, hein, pessoal? É por nome? Não, está ligada por um símbolo de conexão global. Aqui ele vai pegar a referência para o meu regulador de tensão. Né? Então aqui eu tenho o meu V-, para ficar bem bonitinho eu vou usar tudo conexão global, né? Porque eu sou caprichoso, eu não gosto de bagunça, né? A gente que trabalha com esquemático, pessoal, toma cuidado para não fazer as coisas meio estranhas, né? Porque o esquemático bem feito, o esquemático organizado, ele ajuda a gente a errar menos, tá? Então vou fazer aqui a minha ligação só para deixar bem identificado aqui, que eu tenho aqui a entrada do ACV-, aqui ligado na mesma referência. Esse V-, que é a minha referência de terra, é a mesma referência que eu tenho no meu pino comum de medida, que vai aqui para o input low, e é diferente do GND, que dá a tensão de referência para alimentação do meu circuito integrado. Então é interessante, né? Temos duas referências de terra para a gente poder fazer a nossa medida de maneira mais precisa. Então eu vou salvar isso aqui, vou rodar o meu ERC, ele está falando, aquele erro do hold a gente já viu, vou aprovar, né? Pensando bem se eu vou aprovar esse erro vermelho. Agora eu tenho o pino IC1 comum, está conectado no V-. É isso mesmo, né? O comum é ligado no V-, né? A gente já olhou isso aqui no datasheet, né? O comum é ligado aqui no V-, aqui tem mais 5 só de alegre, né? Porque aqui ele colocou correto, né? Aqui é a minha fonte de alimentação. Agora eu estou achando uma coisa interessante aqui, né? Ele deu esse erro e eu estou olhando esse esquemático, ele não tem bolinha preta, né? Será que está ligado mesmo o V- no meu comum ou é só a descida do meu resistor, hein? Que aqui eu tenho a ligação, mas aqui em cima eu não tenho. Eu já vi que esse esquemático tem uma ou outra coisa errada, né? E agora, hein? Eu tenho que tomar cuidado, eu estou olhando o datasheet do fabricante.
tá? A gente é profissional, a gente começa a achar coisa errada. Então eu já perdi um pouco a graça com esse desenho aqui. Aqui é o ICL 7117, vai ver que tem alguma diferença do 7116. Eu vou deixar conectado que nem ele mandou. Mas, na vida real, eu ia fazer uma simulação, ia testar isso no protoboard. Eu não ia sair gastando dinheiro com placa antes de testar isso aqui, não. E eu vou aprovar isso aqui. Aí ele também deu esse mesmo erro no circuito do amperímetro, vou aprovar isso aqui. O pino V+, está conectado no N$13. O que é isso aqui? Um erro esquisito, né? Ó, o 1. O que é o 1? O 1 é o meu CI. Né? Então ele está dizendo que a alimentação do meu CI está ligado no N$13 e ele imaginava que isso fosse um pino de alimentação, né? Então eu estou alimentando o meu circuito como aqui? Eu estou alimentando o meu circuito com... Ele está me dando um aviso interessante, né? Eu estou alimentando um operacional antes de colocar o meu regulador. Eu estou alimentando isso aqui direto no capacitor. Então ele foi esperto aqui. É uma coisa aí de projeto que eu não estou bem certo se é a melhor coisa. Eu posso perder o quê? Posso perder precisão, posso perder qualidade na minha fonte, né? E eu vou colocar isso aqui, não como NS13, né? Uma net importante. Vou dar um nome bonito para ela, né? Isso aqui é, toda a linha principal não regulada. Então eu vou chamar isso aqui. Então isso aqui está não regulado e ele está falando que isso é estranho. Vamos ver aqui o meu RC. Né? Ele identificou, né? É verdade, aqui está V sem regulação. E aqui ele está falando que eu estou ligando no GND. É no GND mesmo ou será que é no V-? Né? Isso aqui, será que está certo? Né? Como é que está aqui a minha referência da fonte? Né? Minha referência da fonte está aqui, só que eu tenho V- do outro lado que passa nesse resistor de 5 watts. Isso aqui é o sense de corrente para ligar o meu LED. Eu acho que não vai dar muita diferença, né? Porque é um resistor de 1 ohm apenas. Né? Eu vou manter o projeto que eu vi na internet, mas, de novo, eu ia simular isso aqui na vida real, eu não ia fazer na louca, não. Eu vou aprovar isso aqui, mas na vida real eu ia simular, eu não ia sair aprovando, não. O frame não tem valor, né? Eu esqueci de colocar valor na minha folha de dados, né? Então vamos pegar aqui, né, o velho e vamos colocar valor. Tá? Essa folha de dados aqui, ela tem o valor A4. Então vou colocar aqui valor para as minhas folhas. Eu não sei se esse valor é usado para alguma coisa no Eagle, mas ele sempre reclama que tem que pôr valor, é tão fácil, né? Então vamos fazer direitinho, né? Vamos ser caprichoso. Vocês observem que eu estou dando essa aula para vocês, eu não estou deixando a coisa barata, não. Eu quero que vocês aprendam que o esquemático ele tem que estar correto. Né? Eu cortei o vídeo dessa edição de componente aqui, mas deu um trabalho. Eu tive que pesquisar todo o datasheet para arrumar o CI que mudou. Né? Então, eu tenho aqui pinos não conectados do meu conector, que realmente são pinos não conectados. Né? 6 pinos não conectados. Então isso aqui é tranquilo, né? Esse aqui é o típico do approve correto, né? Tá sobrando um pino, isso aqui é dentro do meu esperado. Ele me dá a indicação da página, né? Olha lá, projeto multipágina. Então eu vou dar approve nesses erros todos. E se eu olhar aqui, eu posso fazer a revisão do que eu aprovei depois. Vamos salvar e vamos fazer o nosso cheque. Agora o nosso cheque passou limpo. Então serve aí a dica rápida que a gente não pode deixar de fazer os nossos cheques. Espero que vocês tenham gostado, né? Nós terminamos o nosso esquemático, né? E agora eu acho que está tudo em ordem para a gente fazer um layout. Tá? A gente trabalhou com barramentos, aprendemos 2 formas de colocar barramento. Eu estou vendo aqui que eu esqueci de colocar alguns labels. Deixa eu pôr rapidinho. Esse aqui eu vou mover porque ficou no lugar errado. Então tá tudo certinho, tudo com o nome dos fios aqui. E eu vou mostrar para vocês, né, o que aconteceu na hora que eu fui projetar. Eu não tinha reparado.
Mas olha isso aqui, cara. Olha o nome desses pinos. Eu sei lá em que idioma que tá isso aqui. E aqui eu tenho a parte do meu display que eu ainda não fiz por agora, mas não acabou não. Eu ainda tenho que fazer esquemático do meu display de 7 segmentos. Depois de arrumar o nosso esquemático, bastante trabalho, nós vamos agora fazer a placa do meu display de 7 segmentos. Porém, a placa do display de 7 segmentos, fisicamente, é outra placa. Então, o meu projeto, ele não precisa ter apenas um esquemático e uma placa. Eu posso ter vários esquemáticos e várias placas. Então, nesse projeto da fonte, eu vou fazer um new esquemático. Já estou aqui com a minha folha 4, eu vou colocar agora o display de 7 segmentos. Vamos puxar nossa biblioteca e vamos procurar o nosso display. Aqui eu já tenho vários displays de 7 segmentos. Tem anodo comum, tem catodo comum. Eu preciso entender qual que é isso aqui, procurar no datasheet. Então vamos escolher aqui o display de catodo comum. 1, 2, 3. E esses componentes aqui eu vou ter que ligar nos meus barramentos. Para facilitar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou salvar esse esquemático aqui, vou dar o nome de display, e eu vou abrir o meu projeto principal para já copiar tudo pronto. A gente está com pouco tempo, pessoal. Eu abro aqui a minha fonte, vou aqui para o esquemático da minha fonte, faço um Ctrl C e coloco isso no esquemático do meu display. E vou fazer um Ctrl C aqui. Tá? Já tenho os meus conectores, vou rotacionar isso aqui. Aqui eu tenho os conectores do meu voltímetro. Vou fazer a mesma coisa, vou salvar e vou abrir o meu esquemático principal da fonte. E vou copiar essa parte aqui do meu amperímetro. Ctrl C. Volto lá para o meu esquemático do display e rotaciono. E eu tenho o meu esquemático aqui. Eu vou criar a minha placa, vai criar o esquemático do meu display e eu vejo que eu tenho sim as coisas prontas para o meu layout. Então eu consegui pelo menos colocar corretamente os componentes. E agora eu vou fazer as ligações, né? E agora eu estou bem que está tudo com nome, então é mais fácil de fazer. Aqui eu tenho o catodo comum, que vai estar ligado no GND. Vou copiar esse GND para todos os meus displays. Eu não olhei o datasheet desse display, ok? Eu acredito que ele é o catodo comum com o GND. Vou fazer a conexão aqui. Tá feita a conexão do meu GND. Eu preciso pensar aqui que eu vou fazer com o meu ponto decimal. No caso da tensão, eu vou ter um ponto decimal aqui do meio, ok? Porque eu vou mostrar 20.2, 30.2 e os outros vão ficar desligados. No caso da minha corrente, vai ser 0 ponto alguma coisa, 1 ponto alguma coisa, 5 ponto alguma coisa. Então, esses dois pontos decimais aqui vão estar desligados. E eu vou ligar o ponto decimal somente do meu primeiro componente. Então, eu vou fazer a ligação do ponto decimal copiando aqui o VCC. Vou rotacionar e vou ligar ele no lugar que eu preciso. Então, eu terminei de fazer a conexão do ponto decimal e da alimentação. E agora eu vou fazer a ligação de todos os fios A, B, C para o meu display. Observe que aqui o A1 está do lado errado.
Então vai ser complicado fazer essa ligação cruzando um monte de fio. Isso aqui não vai dar certo. Então, novamente, o que eu vou fazer? Vou usar os meus barramentos. Poxa, professor, dá trabalho, eu vou ter que fazer outro tanto de barramento. Vai ter que fazer outro tanto de barramento. Bom, eu já tenho aqui os meus barramentos colocados, então eu vou fazer a conexão do meu display. Mas eu percebo que eu não posso ligar dessa forma, porque vai estar invertido o ABC com a ordem dos fios. Então eu vou precisar modificar toda a fiação desses barramentos. Não vai ser possível fazer a conexão diretamente. Isso significa que vai dar bastante trabalho. E aí, pessoal, voltamos, tá tudo conectado, tá? O display 1 tá ligado no primeiro display, A até G, A2 até G2, A3 até G3. Cada barramento vai até o meu conector, dá um Ctrl X e o Ctrl V para desconectar os meus fios e vou arrumar todos os meus barramentos e conectar todos os fios na ordem contrária. Vamos lá trabalhar. Ô pessoal, voltei aqui para conversar com vocês, tá? Eu tentei fazer isso aqui de algumas vezes, fica embolado, não cabe direito na folha, porque eu tenho que ter espaço para rotear as minhas linhas, então a saída aí é criar um novo esquemático, tá? Colocar a minha folha novamente nesse esquemático, e eu acho melhor fazer o seguinte, ao invés de colocar tudo em um único esquemático, dividir uma parte do esquemático para o nosso voltímetro e depois colocar um esquemático para o nosso amperímetro. Aí fica mais organizado, pode ter mais espaço, não coube na folha. Tá? Então eu vou ter que refazer tudo nessa outra folha aqui. Eu vou cortar o vídeo porque o nosso tempo já está muito adiantado. Vamos lá. Pronto, pessoal, em 2 páginas ficou bem mais fácil de fazer, tá? Teve espaço suficiente para as coisas. Aqui os conectores estão um pouco apertados, eu acho que eu consigo ainda melhorar um pouquinho o meu desenho. Tudo bem? Então ficou bom desse jeito. Tá? Então eu tenho aqui o esquemático da parte do voltímetro e aqui eu tenho o esquemático da parte do amperímetro. E foi fazer fio por fio, mudar fio por fio, arrumar fio por fio, até dar tudo certo com o meu projeto. Vamos dar uma olhada lá na placa, se as ligações estão feitas, né? As ligações estão feitas. Isso aqui vai ser uma loucura de fazer o layout, né? Imagina toda essa fiação aqui para colocar no nosso layout, mas aí é um problema para a nossa outra aula, né? O esquemático está pronto, eu preciso rodar o meu cheque. Né? Eu tenho problemas de novo, né? Querendo terminar a aula logo, mas a gente está com problema. Eu tenho um problema na junção do NetGND. Tá? Olha, aqui novamente, na hora de copiar e colar, eu tenho um problema aqui que não colocou a minha bolinha de junção, né? Então a net não está conectada, depois o meu ponto não ia funcionar. Agora está conectado corretamente, fica bem bonito, bem caprichado, né? Trabalho profissional. Vamos ver o cheque de novo. Eu tenho agora somente os erros dos meus pinos, né? Então eu sei que esse tipo de erro eu posso ir aprovando, porque esses pinos estão mesmo sem conexão. E aí eu vou salvar isso aqui, eu vou poder fechar o meu esquemático, fechar isso aqui sem salvar, e aí eu tenho um projeto da fonte que é multipágina, que é multiplaca, tá? E esse projeto da fonte já é um projeto bem avançado para a gente conseguir trabalhar. Na próxima aula a gente já começa com layout. Pessoal,
A aula foi longa, tá todo mundo cansado, vocês veem o vídeo cortado, mas eu faço o trabalho e depois ainda tenho que editar, mas isso vale a pena porque eu dou aula com muito carinho para vocês. E a gente terminou a nossa parte de esquemático do Eagle. Até mais, pessoal!